Hi guys, Professor Pondé passando aqui nas redes sociais do Inglês no Teclado para falar sobre expressões em inglês para usar no dia a dia no seu trabalho. Quantas expressões para usar no trabalho você conhece? Pois é, então se liga nessa dica e vamos aprender 3 expressões para você utilizar no dia a dia aí no seu trabalho. Confere aí. A primeira dica que a gente vai aprender é clock in ou clock out. A gente geralmente utiliza essas combinações de palavras quando a gente está se referindo ao ponto. Então, se você entra, a gente usa clock in para bater o ponto. Se você sai, a gente usa clock out com o sentido de bater o ponto, mas na saída. Eu posso te perguntar, did you clock in? Você bateu o ponto? Eu poderia muito bem perguntar algo do tipo, you clocked in, em vez de utilizar o verbo auxiliar did. Did you clock in ou you clocked in é o mesmo sentido, só que a regra gramatical pede que a gente utilize um verbo auxiliar para indicar que se trata de uma pergunta. Por isso, no inglês formal, a gente diz did you clock in, em que did é o verbo auxiliar do passado, em vez de dizer, como a gente diz no português, you clocked in, eu posso perguntar em português, você bateu o ponto? E fica idêntico em inglês, no inglês informal, you clocked in. Mas lembre-se que, como eu disse, se trata do inglês informal, do inglês oral, do inglês falado. De todo modo, vamos dar uma olhada em clock out. A gente utiliza clock out, então, como eu disse, para bater o ponto, mas na saída. Eu posso dizer que eu simplesmente me esqueci de bater o ponto na saída. Eu digo assim em inglês, I forgot to clock out. I forgot to clock out. Eu me esqueci de bater o ponto na saída. Outra combinação de palavras muito útil que eu coloquei aí é to be in. Então, note o seguinte exemplo. I'm sorry, but the manager is not in. Eu sinto muito, mas o gerente não está disponível, não está na área. Então, a gente aprende muito a dizer he is not here. Ele não está aqui. Mas, no dia a dia, em se tratando de trabalho, quando alguém comparece a determinada localidade, por exemplo, você está como atendente de um balcão, você deve dizer be in. Não opte por dizer is here ou is not here. Opte por dizer be in. É muito mais profissional. Então, nesse exemplo que a gente aprendeu, eu tinha dito o seguinte. I'm sorry, but the manager is not in. Com o sentido de sinto muito, mas o gerente não está disponível. Ou o gerente não está na área. Ele simplesmente não está aqui. Vamos dar uma olhada em outro exemplo em que a gente utiliza to be in em inglês. Eu trouxe o seguinte exemplo. Is the manager in? É uma pergunta, eu poderia dizer. Is Bob in? Então eu digo, is fulano in? É assim que a gente pergunta se a pessoa está disponível, se ela está no local. Então você chega ali no restaurante, quer conversar com o gerente, e você pergunta para o garçom, cadê o gerente? O gerente está na área? A pergunta é, is the manager in? Eu estou perguntando, o gerente está disponível? Bom, dando sequência aqui no nosso estudo, agora a gente vai aprender a utilizar a palavra relieve. É interessante porque a palavra relieve contém o sentido amplo de aliviar. Mas no trabalho, no dia a dia, a gente utiliza relieve quando a gente está querendo pedir que uma pessoa ela alivie a nossa barra, porque às vezes a gente vai ir no banheiro, a gente vai fazer uma pausa para o almoço, e aí a gente pede que essa pessoa nos substitua no trabalho. A gente utiliza o verbo relieve. Reparem no exemplo que eu trouxe. Eu digo, I will relieve you for your lunch break. I will relieve you for your lunch break. A tradução é, vou te substituir para que você faça o seu horário de almoço. Aqui a gente tem a opção de traduzir relieve com o sentido de substituir, mas eu estou o quê? Estou aliviando a barra para a pessoa, né? Estou ficando ali no lugar dela enquanto ela vai no banheiro, vai almoçar e coisas do tipo. Eu disse, I will relieve you for your lunch break. Estou falando com meu colega, cara, eu vou te aliviar, né? Vou aliviar essa barra para você fazer o horário de almoço. Dá uma olhada aí no próximo exemplo que a gente também vai utilizar relieve. É mais um exemplo aí para você aprender a utilizar essa palavra no dia a dia no trabalho. Eu posso perguntar para um colega, can you relieve me for a moment? Can you relieve me for a moment? Eu estou perguntando para ele, você quebra o meu galho rapidinho? Veja que eu optei por traduzir relieve aqui com o sentido de quebrar galho. Então, como eu sempre digo, pessoal, a tradução fica a gosto do freguês. É você que vai interpretar como traduzir relieve nesse caso. Eu coloquei, você quebra o meu galho rapidinho, né, por um momento. Can you relieve me for a moment? Então é isso, galera. Caso vocês tenham curtido essas dicas do Inglês no Teclado, não se esqueça de acompanhar o nosso trabalho em todas as nossas redes sociais. A gente está no YouTube, estamos no Instagram, estamos também no TikTok e até mesmo no Twitter. Thank you for watching. Bye.